Está começando, diretamente do estúdio do Tabernáculo da Revelação. Revelando as Escrituras. Com Pastor Degomar. Um grande shalom de Deus a todos que nos seguem nessa manhã. Deus abençoe. Um bom dia. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Lucas. Vamos fazer uma leitura. Dessa feita, eu quero ler aqui no capítulo 20, a partir do versículo 9. E que Deus venha abençoar grandissimamente todos os seguidores, do YouTube, Facebook e Instagram do Tabernáculo da Revelação. Estamos aqui em Campo Grande, situado na Avenida José Nogueira Vieira, na altura do número 846, Campo Grande, MS, Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui para todo o globo terrestre. Que Deus abençoe. Graças a Deus, Vamos então à leitura da palavra. Pai querido, com o sagrado livro aberto diante de nós, nós adentramos em oração na Tua presença. Te pedimos nessa manhã que Teu Espírito Santo venha esclarecer grandemente o eleito, aqueles que captarão a visão, captarão a palavra feita carne do seu dia, ou no seu dia. Que o Senhor venha grandissimamente, de uma maneira toda especial, Senhor, abençoar os lares, aonde estiver cada irmão, Senhor, talvez até mesmo sentado em uma praça, no seu celular, no seu carro. Que o Senhor venha de uma maneira especial abençoar a cada vida. É que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, a palavra de Deus diz assim no livro de São Lucas, no capítulo 20, a parábola dos vinheteiros. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. Tomou ainda e tornou a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este, afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado. Mas vendo os lavradores, arrazoaram-se entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outro a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois que está escrito. Ouça bem, aquilo que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Coisa maravilhosa, Texto bíblico tremendo. Isso realmente se deu quando Deus resolveu ali mandar aqueles 3 anjos encontrar com Abraão. Abraão, o pai, da nação judia, e também é o pai espiritual do mundo, porque está escrito: em ti será bendito
todas as nações. Então Abraão, por Cristo Jesus, né, seu filho, porque ele teve 3 filhos. Teve Ismael, que trouxe toda essa raça que está hoje no islamismo, em toda cercania ali por volta da Palestina e todos faixa de Gaza e todos os países circunvizinhos. E trouxe também Isaac, o herdeiro da promessa, da livre, o qual possuiu a terra prometida por intermédio dos filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Nós temos então uma passagem muito tremenda em que os 3 anjos, né, um sendo Elohim, ficou definitivamente com Abraão. Abraão foi revelado o que havia de acontecer e os 2 anjos desceram para Sodoma. O que tem isso a ver? Sim, sendo uma nação, Israel, uma nação que foi legitimamente considerada em uma maneira extrema por Deus, debaixo do céu, nenhuma outra nação tinha uma ligação íntima. Deus escolheu Israel para si como filho, e por meio de Abraão. Agora, por meio de Abraão, também Deus tinha Isaac, que é o patriarca da nação. Por Isaac veio a nação, Jacó, etc., e todos os filhos, os 12 patriarcas. Então temos que dar uma averiguada um pouco nessa história do Antigo Testamento, para nós entendermos, né, sobre essa vinha. Nós vemos que a vinha foi plantada e a vinha frutificou tanto que ficou como inúmeros areia do mar. E tão grande povo que Salomão chegou a orar, seria impossível ele governar uma nação com uma multidão de gente. Ele pediu sabedoria para governar a nação de Israel. Então nós temos agora uma vinha enorme. E a palavra está dizendo que o grande rei, ele mandou os seus servos e assim por diante. Conta-se na história que também havia um rei de um reino muito próspero, muito rico, e um bondoso rei. Ele sempre mandava os seus servos, seus súditos, conselheiros, secretários, aqueles que estavam ali ao redor do seu trono, visitar a vinha. Mas conta-se que um dia ele mesmo disse: olha, eu mesmo vou pessoalmente. Ele disse: não, rei, não é muito bom o senhor ir pessoalmente lá no meio dos plebeus, as pessoas comuns. Ele disse: não, eu vou me disfarçar e eu vou visitá-lo, eu vou trabalhar um tempo na vinha com eles, para saber também a labuta, né, que eles passam ali na vinha. Então nós entendemos que um dia ali no trono, os súditos estavam todos reunidos, os gestores estavam reunidos e tudo estava ali tão perfeitamente em ordem, que o rei então deixou ali o seu trono, se vestiu de plebeu e desceu para a vinha e se misturou no meio do povo. E ninguém conhecia o grande rei, porque ele estava ali de ombros caídos, trabalhando. Em vez trabalhava na vinha, em vez trabalhava na carpintaria e assim em uma marcenaria, e ninguém conheceu o que era o grande rei. Então nós entendemos que quando o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo desceu, o Rei da Glória. A Bíblia diz que
o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, andaria sobre os altos do mar. Ele acalmaria a tempestade, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, 4, 5. Ele andaria sobre os altos do mar. Ele acalmaria a tempestade. No livro de Amós, no capítulo 4, no versículo 12, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Então Israel não estava preparado, ele não conheceu o dono da vinha, o rei, o Criador de todas as coisas, que esteve ali, materializado, Ele mesmo. Ele não criou um filho à parte. A Bíblia diz que Ele, aqui está no livro de Timóteo, capítulo 3, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus, o dono da vinha, saiu do seu trono. Deus se manifestou em carne. Deus. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, Jesus Cristo é expressa imagem do Deus invisível. Também ali em Coríntios, ele é a expressa imagem do Deus invisível. Nós temos várias escrituras que falam a mesma coisa. Então temos aqui o Emanuel, Deus conosco, ali no livro de São Mateus, no capítulo 1, no versículo 23, estava ali a Virgem que deu à luz a um filho que chamou o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Por isso o profeta Isaías, no seu capítulo 9, no versículo 6, ele disse que um filho se nos deu, um filho se nos nasceu. O seu principado está sobre o seu ombro. Ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Um menino se nos deu, um filho se nos nasceu. Vê. Então seu nome era conselheiro, maravilhoso, Deus forte, Deus e Pai da eternidade. Antes de ser filho, a Bíblia diz em Isaías que ele era o Pai da eternidade. Não havia nada criado, ele era o Pai da eternidade, não tinha nada criado. Então ele é o grande ser, o grande rei que desentronizou, veio até a este mundo, se fez carne, se aparentou, entrou no meio da vinha, foi ali ditatorialmente confundido pelas pessoas, pelos grandes, principalmente os religiosos, não conheceram. Porque a Bíblia diz, se eles conhecessem, no livro de 1 Coríntios 2, 9, se não me falha, nunca crucificaria ao Senhor da glória. Nunca. Se eles conhecessem que o Rei da glória estava disfarçado ali de humano, vestiu a nossa roupa, trouxe a nossa morte sobre o seu corpo, a nossa roupa, carne que foi condenada no pecado, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Ele vestiu uma roupa mortal, se tornou um filho do homem, quer dizer, filho que morre, filho do homem, filho mortal. Porque a Bíblia diz que ele veio com 3 títulos: filho de Deus, filho do homem, filho de Davi. Ele se fez filho do homem, entrou no meio da vinha, trabalhou por 33 anos, foi confundido como o maior pecador, enganador, por inveja, porque eles não podiam fazer as obras que ele fazia, porque ele veio aqui para manifestar as obras do Pai no Filho, porque o Filho se fez carne, por isso que é Filho de Deus, porque Deus encarnou em Jesus Cristo. Deus é Espírito e não pessoa. João 4, 24 nos afirma categoricamente na íntegra: Deus é Espírito.
Espírito com letra maiúscula, então é Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo é Deus, então ele não é a terceira pessoa. Ele é a primeira pessoa que criou o mundo, criou toda a vinha. Porque em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a geleira, sobre as águas que estavam ali. E se o Espírito de Deus soletrou a primeira palavra, que foi o halo de Deus, e a primeira palavra foi o Filho já. Então o Filho não foi criado aqui há 2000 anos atrás. O Filho foi criado no princípio, numa eternidade. Não fala ali se tinha anos, não tinha anos, era eternidade. No princípio, toda eternidade, ele disse: haja luz, e houve luz. E Jesus, quando estava na terra, ele disse: eu sou aquela luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Então a palavra de Deus, categoricamente, na íntegra, está nos dizendo aqui, tão claro como o meio-dia. Ouça bem: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebidos acima na glória. Quer dizer, ele veio em carne, nosso Boaz remidor. Ali na passagem de Ruth, aquele livro de amor, ternura, um livro de redenção da vida de Noemi, foi redimida por intermédio de Ruth. Nós sabemos que essa palavra que veio para o gentil voltará para os judeus, e a partir daquele momento a salvação encerra com o gentil. Encerra, nenhum gentil mais será salvo. Então a oportunidade é hoje e agora. Não deixe escapar por sua vez. Aceita o Senhor Jesus e venha ser batizado no seu nome para perdão de pecado. Atos 2:38 e as demais escrituras. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então vemos categoricamente na íntegra que Deus, o Criador, o Pai, o Rei, desceu de sua glória, desentronizou e teve aqui no meio da vinha, andando no meio de homens comuns. Sendo o nosso remidor, ele tinha então que, como a parábola acabou de nos contar aqui, ele tinha que morrer, né? Porque eles falaram aqui: mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde e matemo-lo, para que a herança seja nossa. Então o Senhor da vinha disse: que eu vou fazer? Então eu vou mandar o meu filho. No capítulo 20, no versículo 13. Aí talvez eles vendo, né, o meu amado filho, eles vão respeitar. Mas sim, na verdade, Jesus Cristo foi perseguido em todos os aspectos quando ele esteve aqui andando em carne humana. Mesmo quando ele curava, aquilo era motivo de perseguição. Então o dono da vinha veio disfarçado de filho, andou no meio da vinha. Aquele que se manifestou em carne, Deus se manifestou em carne. Em carne, não podemos negar as escrituras. 1 Timóteo 3,16, sem dúvida. Se você tem alguma dúvida, manda essa dúvida agora longe da sua mente, porque não precisa ter dúvida quanto à verdade. E contra fatos não há arrazoamento nenhum. Não há argumento, não há nada. Isso aqui é um fato, realidade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo,
e recebido acima na glória. Então ele se manifestou em carne, esteve aqui como filho numa criação, corpo humano, e o Deus infinito, Deus da glória, morou dentro desse filho. Dentro desse filho, acho que no livro, que se não me falha, Colossenses, eu estou aqui perto, e Deus estava aqui, olha aqui, ó. Colossenses capítulo 1, versículo 15, está assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quer dizer, aquele que foi criado primeiro. Haja luz. Esse é o Filho. Jesus disse: eu sou aquela luz, eu sou a luz do mundo. E o que clareou foi quando a luz veio. E quem que criou a luz? O Espírito pairava sobre as águas. O Espírito e a palavra são um. São João diz: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o halo de Deus, e o verbo era Deus. E ele se fez carne, capítulo 1, versículo 14 de João. E ele se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. No livro de Atos, no capítulo 20 e 28, vós bispos, apacentai a igreja de Deus, que ele, Deus, ele resgatou com seu próprio sangue. Então, a igreja foi resgatada, não foi pela segunda pessoa na divindade do ano 325 do Concílio de Nicéia. Não foi no tratado também depois de mais alguns tempos, fizeram outro tratado ali, esqueci o nome da cidade, onde é Constantinopla, aonde Constantino também estava presente de novo, e ele ali foi o anfitrião desse simpósio, aonde os bispos colocaram uma Santíssima Trindade, colocando Jesus como a segunda pessoa na divindade, o qual trouxe então uma torção na palavra, né? Como dizem hoje em dia, distorceram a palavra, mas na verdade eu creio que torceram a palavra estava correta, estava reta, desde o prumo de Zorobabel, a palavra é reta, então não tem como torcer algo que já é reto, distorcer. Então, veremos aqui o que acontece. Colocaram Jesus como a segunda pessoa na divindade, o Espírito Santo sendo a terceira pessoa. E nós vemos então que o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, e desceu ali no batismo no Jordão, quando João Batista no Jordão batizava Jesus Cristo. Aí o Espírito Santo desce em uma forma corpórea e diz: esse é meu filho amado. Quer dizer, filho, carne, corpo humano, o qual Deus habitou dentro aqui, ó. O qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele, singular, não eles, mas ele. Versículo 17. Ele, singular, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então não tem como, porque ele é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja, o princípio primogênito de toda a criação. Então vemos aqui Deus materializado. Agora podia sangrar, Deus andando no meio da vinha, ele desentronizou, veio aqui sofrer por 33 anos, conhecer o sofrimento, né? Ser um bebê chorão ali nas fraldas, até de pano de canga de boi, porque Maria não estava provida de todos os aparatos que um bebê precisava. Agora nós vemos aqui a imagem do Deus invisível. Ele se fez carne. E se ele estivesse conhecido, ali em Coríntios 2, versículo 9, ou se não me falha também aqui em Colossenses 2, versos 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Coríntios diz: se eles conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória. Então eles não conheceram
aquele que se manifestou em carne, esteve aqui por algum tempo e depois foi justificado de novo em espírito depois da morte. Ele voltou de novo ao estado original, aquela coluna de fogo, aquele halo que saiu no princípio do mundo, e Deus disse: haja luz. Aquele halo, aquela coluna de fogo, ele se tornou de novo, segundo a Bíblia, ele foi recebido no céu, naquele corpo glorioso, tirou as nossas vestes mortais e voltou à veste gloriosa dele, e está assentado com 33 anos e 2 dias. Então não tem mais a eternidade de volta ao eterno, o eterno de volta à eternidade, e ele deixou a marca aqui, aleluia, e essa marca é o seu sangue, foi derramado para a remissão e redenção daqueles que crê. Crê no quê? No sacrifício de uma segunda pessoa da divindade, em que os clérigos e todos os clérigos ali, os clérigos dos anos 325, 381, em outro simpósio muito grande entre todos os bispos, etc., da igreja, que se reuniram para assim trazer um dogma católico, uma suposta trindade distinta de 3 pessoas. Não, ele disse: eu sou o primeiro, eu sou o último. Enquanto a doutrina da trindade diz que ele é a segunda pessoa, ele disse: eu sou o primeiro, eu sou o último, aleluia. Ele é o primeiro e o último, aquele que é presente, que era passado, trazendo o povo de Israel o que há de vir futuro, o Senhor Jesus, Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Davi. Que Deus abençoe todos vocês com essa poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, o único dominador e salvador da humanidade. Arrependei-vos então e seja batizado para pagar os vossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, bairro Tiradentes, ao lado aqui do asilo. Deus abençoe, na Avenida José Nogueira Vieira, 846. Deus abençoe a todos.